Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Contrafluxo. Eu sou a psicóloga Kátia Gonzalez e estamos aqui hoje para mais um episódio onde vamos falar sobre inteligência. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui um convidado que já é da casa, Braulino Obrigado. Peixoto. Dispensa apresentações, né? A gente temos muitos episódios aqui com o Braulino, inclusive falando um pouco sobre inteligência artificial, que é o assunto que a gente vai abordar nesse episódio também. Mas, Braulino, por favor, se apresente ao nosso público e para quem ainda não te conhece. Obrigada mais uma vez por esse convite. Eu me chamo Braulino Peixoto, sou neuropsicólogo e o meu objeto de estudo com a neuropsicologia é exatamente pensar e analisar e observar o comportamento elétrico cerebral. Para você que está nos ouvindo, é isso mesmo. O nosso cérebro funciona com energia elétrica igual a luz da sua casa. Braulino, obrigada pela sua presença, né? Para mim é uma honra ter a oportunidade de estar aqui conversando contigo novamente e principalmente falar sobre um assunto que é tão debatido hoje em dia, né? Que é a inteligência. E eu queria que você trouxesse assim alguns conceitos sobre o que é inteligência, porque a gente ouve tanta coisa, né? E ela está se dividindo em tantos tipos. Uhum, Inclusive hoje a inteligência artificial, né? Que é mais uma que está posta aí na nossa sociedade. sim. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz pós-pandemia, quando liberou assim os cursos presenciais, foi um curso de inteligência, Uhum, que é a inteligência X8, onde a gente trabalhou ali 8 tipos de inteligências, né? sim. E hoje em dia eu percebo que já tem mais. Cada vez mais vai surgindo outros conceitos de inteligência, mas na prática, o que é que seria a inteligência? Ah, perfeito isso. Em termos práticos, a gente continua seguindo aquela lógica de pensar como Einstein, né? As pessoas mais adaptativas às condições, às variações que o mundo, a sociedade propõe, esse senso de flexibilidade, de saber lidar com o contraditório, ele acaba por ganhar, vamos dizer assim, com um melhor fluxo ou fluidez dessa pessoa na linha do tempo ao longo da vida. Então, se eu pudesse falar hoje resumindo, porque a inteligência ela é muito vasta, né? A gente pode falar que é uma condição que, que traz vários aspectos aí que podem ser abordados e quebrados por uma questão até didática, só para compreender, porque no universo global ali o sujeito funcionando, ele pode ter um percentual X ou Y de determinados tipos de inteligência e seguir a vida bem. Mas se a gente for parar para pensar em termos do que é que faz alguém no jogo da vida, considerando a vida um jogo, e por ser um jogo ela sendo injusta, quais são os perfis de fato assim comportamentais que podem ser enquadrados dentro de um comportamento inteligente que é acessível a todos. Eu falaria de flexibilidade, a capacidade de lidar com o contraditório e essa capacidade de se adaptar àquilo que pode ser surpreendente. Aí quando você absorve isso e segue uma linha, considerando a vida um jogo, porque todos os dias acontece coisa ruim na vida de gente boa, todo dia acontece coisa boa na vida de pessoas ruins, e para você ser uma pessoa ruim ou boa, isso depende tão somente do olhar do observador, de quem está analisando quem você é ou como você funciona. Considerando tudo isso, o senso de inteligência ele começa a entrar na lógica de que se você consegue se constituir como uma pessoa mais safa, que sabe lidar com o contraditório, que sabe o momento de ser mais flexível e não se deixar levar pela rigidez de pensamento ou dogmas ou coisas que trabalham dentro dessa lógica de mais inflexível, você tende, do ponto de vista psicológico, neuropsicológico, fluir com melhor tranquilidade ao longo da vida e ter mais chance de degustar dos raios solares de felicidade, por assim dizer. Então, quanto mais flexível, adaptável, moldável, plástico o ser humano ele fica muito mais próximo da possibilidade de vivenciar com mais frequência a experiência de ser alguém feliz, por exemplo. Historicamente, a gente leva a inteligência como algo intelectual, né? Como a Uhum, inteligência intelectual, que é aquela famosa medida pelo QI. uhum, E
as outras pessoas, as outras inteligências, elas não eram consideradas, né? Como você está falando aí, uma inteligência emocional, né? Até uma inteligência espiritual. Uhum. E o QI, ele foi muito focado. Por que que você acha que, inicialmente, a gente começou a considerar mais como pessoas inteligentes apenas as pessoas que têm uma inteligência intelectual mais elevada? Sim, sim, até um certo conceito que a gente poderia dizer que é um conceito de raciocínio lógico matemático, né? Isso começa na época da Revolução Industrial, era uma necessidade você selecionar com muita rapidez pessoas que pudessem dar um resultado prático no campo de trabalho e pelo volume de pessoas e de coisas, a padronização se tornou interessante. E o QI nasce exatamente isso, é uma avaliação do coeficiente intelectual, como se chama, mas focado muito nessa lógica do raciocínio matemático, mais analítico e por aí vai. Então, quando você faz isso, você acaba sedimentando o senso de inteligência dentro dessa lógica. É isso que a Revolução Industrial passa, a gente tem um impacto muito grande, mais assim voltado para as condições humanitárias que o ser humano também acabou vivenciando nas próximas décadas e começa a se perceber que existem outros tipos de inteligência que precisam ser levados em conta com o objetivo final de obter resultado e obter sucesso com a vida. E afinal de contas fica a reflexão, né? Qual o maior sucesso da vida? O maior sucesso é ser feliz, ao seu estilo, à sua maneira. Quando você começa a pensar nessa lógica, nasce a força da inteligência emocional, que é essa capacidade de lidar com o outro, mesmo que ele seja contrário ao que você pensa ou como você age, e você conseguir permear ali sem levar contaminações para o seu ambiente interno, né? Então eu gosto muito de pensar a inteligência emocional sendo cultuada, né, lapidada pela lógica de você manter um microclima interno, né? A gente gosta muito da Chapada Diamantina e eu adoro essa metáfora e falo até para os meus pacientes no consultório. Existem microclimas na Chapada, como por exemplo a cidade de Lençóis, que é rodeada por montanhas e ao mesmo tempo por uma mata nativa que ali está quase que intocável. Então ela cria uma espécie de estufa e você pode estar tendo, como eu já assisti diversas vezes, incêndios florestais no entorno e Lençóis lá continua intacto com aquele clima, inclusive até chovendo em momentos assim de extrema seca. Então imagine se todo ser humano pudesse ter um microclima interno, né? Como que ele poderia permear pela vida, se envolver em ambientes sociais, de grupo, se envolver em organizações tribais e sair sempre intacto com aquela essência que representa ele, como ele permeia, como ele passa no mundo e como as coisas que não estão passíveis de uma seleção consciente não vai atrapalhar, incomodar ou até mesmo contaminar o seu microclima interno. As pessoas que conseguem manter esse certo senso são as pessoas que vão se aproximando cada vez mais desse senso de felicidade que a gente discute tanto como uma expressão de sucesso. Seria algo dentro da inteligência emocional ou da inteligência espiritual, esse senso? Emocional. Emocional. A inteligência espiritual, que é o famoso QE, né, que se discute agora como uma terceira força, ela vem com um outro senso que está muito próximo também, mas ela tem uma característica muito específica, que é você entender como que a partir da tua experiência ou a partir do teu microclima interno, seguindo a lógica dessa metáfora, você vai dar sentido à sua própria vida. E o que é dar esse sentido como uma expressão máxima? Que aí é a lógica fundamental do coeficiente espiritual, do coeficiente de inteligência espiritual, que é exatamente você ter um propósito e estar alinhado com ele. Qual a diferença de você ter um propósito dentro da lógica da inteligência espiritual ou de uma prática religiosa? Na sensação do propósito pela inteligência espiritual, você tem absolutas sensações de prazer, de bem-estar, e você está conectado com sua função, missão, sacerdócio, ou com o mundo que você vive ao seu redor. No processo religioso, isso pode acontecer ou não, né? Porque você pode estar, por exemplo, dentro de uma linha religiosa tão simplesmente motivada pelo medo. Não vou fazer isso, isso e isso, vou manter minha conduta,
para mim, quando morrer, não perder minha vaga no triplex no céu, por exemplo. Então, essa é a grande diferença entre você sentir de maneira visceral a conectividade com a vida que está à sua disposição e você seguir uma conduta que pode ser considerada ética, moral, respeitosa dentro da tua prática religiosa, mas fazer por outras motivações que não dão essa vivência, essa experiência de prazer que te conecta ao mundo em que você está vivendo. Mas então, uma interfere na outra, né? Porque, por exemplo, às vezes tem situações em que você está muito bem no seu, no seu consciente espiritual, né? Mas acontece alguma coisa ali que a sua inteligência emocional vai lá para baixo. Sim, E aí isso acaba desregulando, né? Todo o seu sim, sistema. sim. Existe uma interligação entre esses conceitos? Como é que, do ponto de vista assim, da neurociência, a neuropsicologia consegue explicar essas inteligências na atividade elétrica cerebral, por exemplo? Tem? Ah, perfeita pergunta. Tudo está conectado a tudo. E quem conecta esse processo do ponto de vista mais prático, e se a gente fosse pensar assim em algo que é passível de ser baseado nas evidências que convença qualquer cientista, por mais pragmático que seja. O cérebro é sensível a tudo, ao cheiro, os sabores, as vivências emocionais, as vivências mais transcendentes, a um estado diferenciado de consciência que lhe coloca em um momento diferente de como enxergar as coisas, seja estimulado por um agente externo químico, seja ele natural ou sintético, e por aí vai. E quando a gente pensa no cérebro nesse formato, as experiências espirituais positivas ou negativas, elas também têm um efeito psicossomático que, dado a repetição, pode se tornar crônico ou em um momento pontual. E ela também pode entrar em um estado sutil que a gente falaria de algo que talvez seja a evolução da psicossomática, ou melhor, o aprofundamento desse processo. Então, a psicossomática nada mais é, para você que está aí nos acompanhando, a sensação do impacto dos lixos mentais que passa pela sua cabeça. Então, se você pensa negativamente todos os dias, de algum modo o seu corpo vai sofrer com aquilo, porque as células se alteram, literalmente, porque o que a gente pensa é uma construção de realidade. Aliás, as religiões funcionam a partir disso, porque quando, quando se constitui uma superioridade divina, está se construindo uma realidade também. Quando você junta um grupo, essa realidade é construída de maneira coletiva. E aí ela fica mais forte ainda. Né? Então, voltando para a tua pergunta e essa linha de raciocínio, quando você aprofunda essa lógica dos efeitos psicossomáticos, você vai encontrar os efeitos psiconeuroimunológicos, que é mais uma questão didática, para a gente entender que quanto mais se aprofunda, pensando em um órgão do corpo humano como um órgão de choque, você fica nervosa e tem uma dor de cabeça, você fica nervosa, tem uma dor de barriga, você briga com o seu crush ali, a pessoa que divide a cama com você, e você pode ter uma infecção urinária. Já se dizia no livro O Corpo Fala, de Pierre Wilde, que é um francês que morou muitos anos no Brasil, responsável pela criação da cultura de paz, que os rins é um órgão de pares e por isso ele sofre muito quando está tendo conflitos do ponto de vista afetivo. Olha como a gente vem pegando coisas que envolve o senso da inteligência emocional, da inteligência intelectual e também os impactos dessa inteligência espiritual. Vamos falar de um delas? Por exemplo, a gente pode pegar uma professora que sonhava em ser psicóloga, mas ela não teve essa oportunidade. Ela fez pedagogia, ela conseguiu passar em um concurso para entrar na sala de aula e ela fica ali porque aí ela casou, ela teve 2 filhos e ela entende que o salário que ela ganha é fundamental para manter. Mas ela não está conectada com o propósito, porque ela nunca quis ser professora. Então, como é que você sabe quando você está diante de alguém que está conectado com o propósito? Você chega para um pedreiro e pergunta o que ele faz. Ele, eu construo o maior sonho brasileiro. Você chega para um odontólogo e pergunta o que ele faz. Ele, eu devolvo sorriso à vida das pessoas. Você chega para um delegado e pergunta o que ele faz. Um policial, eu protejo as pessoas enquanto elas dormem. Um vigia. Um porteiro que dá plantão noturno em um prédio de Amaralina, em Salvador. O que você faz? Eu protejo o sono das pessoas enquanto elas dormem. Então você vai dando encantamento e dando um senso
de sentido, você vai dando um sentido àquilo que você vive e você encontra nobreza nas profissões e nos afazeres mais simples. Isso dá uma resposta completamente diferente. É diferente você receber e comprar a pipoca de um pipoqueiro que tem propósito naquilo. É diferente você receber o bom dia do porteiro da escola que faz questão de saber o nome de cada aluno. Pode ser 300 ou 3.000 alunos que frequentam ali. Ele se propõe a fazer aquilo e olhar nos olhos e dar bom dia, de um jeito diferente. E aí a pergunta que fica é desse ponto de vista de expansão que a gente está fazendo aqui. Até que ponto há efeitos psicossomáticos ou psiconeuroimunológicos desse outro com esse propósito que para ele é bonito, para ele é nobre, é agigantador, ele está feliz com a função dele, até que ponto isso contamina positivamente quem está ali. Porque o inverso também é verdadeiro. Você pode contaminar positivamente com um bom dia muito acolhedor e agradável de 10 pessoas que passam e uma em especial pode estar profundamente atolada em um processo depressivo e aquele impacto não vai chegar porque ela está blindada pelas carapaças, os arcabouços, as estruturas rígidas do ponto de vista emocional que mantém ela guardada dentro daquele processo de falta de sentido que a vida traz ou que a vida se apresenta a partir de um processo depressivo. Então, obviamente, tudo que a gente está discutindo aqui, pelo menos na minha maneira de ver, é uma forma didática da gente separar a inteligência intelectual, emocional e até mesmo a espiritual. Mas tudo acontece o tempo todo, tudo junto e misturado. E reflete uma conexão, né? Da pessoa com ela mesma. Sim. Eu estava estudando outro dia sobre a metacognição, que é a sua capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Sim. E aí eu entendo que essa conexão, né, que você falou que tudo se conecta, vem muito desse produto da metacognição, né? O Sim. quanto que a gente consegue pensar sobre os nossos próprios processos, sobre aquilo que nos toca, sobre nossas satisfações, nossas insatisfações, né? Sim. E eu vejo que essas inteligências, elas são integradas nesse ponto aí da metacognição. Agora, algo que eu observo que tem desconectado a gente da gente mesmo é a inteligência artificial. Eu estava conversando com uma amiga, se ela assistir esse episódio, ela vai saber que é ela, que ela falou para mim abertamente que viu um meme na internet falando que o chat GPT é melhor que um psicólogo. E principalmente pensando ali na linha comportamental, né? Que é algo mais... Como é que eu posso falar? Mais treinável, não sei. Sim, mais analítico, mais prático. Mais prático, Menos subjetivo do ponto de vista do deleite, né? Sim, ela tá da usando metáfora, o da ChatGPT como semântica. psicólogo comportamental dela. Ela configurou lá e tá utilizando e tem dado certo, sim, né? Entre aspas, para ela tá fazendo um bom manejo daquilo ali. Mas tem outras formas de se utilizar que eu observo que isso vai criando, né? Um afastamento das relações humanas, um distanciamento do estar na frente do outro, né? Dessa troca. Então, hoje as pessoas elas preferem conversar com a inteligência artificial, com a internet, do que conversar com o outro, né? Sim. Você acha que isso tem algum impacto nesse adoecimento psíquico contemporâneo? Sem dúvida. Acho que a gente não pode nem começar por aí. Acho que a gente tem que dar uns 2 ou 3 passos atrás, pensando no impacto que as redes sociais geram. Porque imagine você, ninguém deseja o que não conhece. Isso é um fato. E o desejo vai ser sempre mais forte do que o alcançar. Isso também é um jeito matemático de falar sobre a subjetividade. Quando você toca num objeto desejado, você mata o desejo. Não tem sentido você ter o desejo diário de comprar a mesma blusa, a mesma t-shirt, a mesma calça jeans que você adquiriu em suaves 12 prestações sem juros no cartão de crédito há 2 dias atrás. Não faz o menor sentido. E você não sente a ânsia de buscar isso enquanto desejo porque está ao seu dispor. As pessoas que moram à beira da praia podem contar nos dedos
quantas vezes entra na praia que fica diante da própria casa, a não ser que você estabeleça uma rotina consciente de que você vai usar aquele espaço natural com um objetivo específico e transcendente. Então, falar sobre tudo isso é dizer que, através das redes sociais, elas nos dão acesso a observar experiências e vivências do outro que começa a entrar no nosso escopo de desejo. E aí isso potencializa uma coisa que é fundamental quando a gente pensa na lógica existencialista. Sempre haverá alguém com a pele melhor do que a nossa, com o cabelo melhor, com a altura que a gente desejava ou coisa que o valha. Então, o comparativo com o outro é sempre um resultado de impacto que será sempre negativo, porque você sempre vai encontrar alguém que consegue em alguma área, em algum aspecto físico, intelectual, emocional, que esteja um pouco à frente de você. Mas se você começa a observar o teu marco enquanto ponto zero, eu comecei aqui a ter consciência, eu vivi uma experiência porque os meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos de idade, e ali foi a minha primeira oportunidade de lidar emocionalmente com uma coisa que de fato parece ser da vida dos adultos. Mas a partir daqueles 13 anos de idade, hoje eu estou com 33, muitas coisas evoluíram. Eu consegui terminar minha faculdade, eu consegui entrar no curso que eu desejava, eu estou na minha profissão, eu consegui encontrar uma pessoa que não tem características, porque conscientemente eu procurei evitar características que eu vi que falhou, que gerou conflito no casamento, no relacionamento dos meus pais, e hoje eu percebo que eu tenho uma vida um pouco mais tranquila. Eu tenho uma conduta de administrar os meus recursos financeiros, a minha educação financeira vai de contra toda e qualquer coisa que eu vi acontecer na matriz familiar e que eu não quero que aconteça comigo ou que os meus filhos vivenciem. Então você começa a ter uma referência alinhando aquilo que você é a partir de um ponto de vista que é também da tua vivência. Porque estar nesse planeta vivo é uma experiência singular, única, indivisível e incompartilhável. É sua vida. Você está no game e o livre-arbítrio lhe permite constituir isso de maneira também existencial, que você precisa chamar para você a tomada de decisão enquanto responsabilidade sua. Quando se faz esses exercícios, ele começa a trazer resultados fundamentais. Eu coloco sempre no meu processo terapêutico hoje, uma linha que se segue como uma base fundamental é acreditar que a vida de fato é um jogo. Você está envolvido em um game e precisa lidar com as forças contrárias que, em linhas gerais, são inversamente proporcionais àquilo que você deseja. E é o universo, a configuração de base, o algoritmo querendo saber se você tem certeza do que você quer. É bem por aí. Eu já ouvi você falar isso algumas vezes, né? Dessas forças Sim. contrárias que São inversamente proporcionais. proporcionais. O que significa isso assim na prática? Então quer dizer que quanto maior for o meu desejo, maior for o meu sonho, maior vão ser as forças contrárias para eu alcançá-lo? Exatamente. E isso se enquadra ainda melhor quando você quer falar sobre inteligência espiritual e propósito. Porque quanto maior é o propósito e quanto mais você quer impactar, os propósitos estão muito ligados nessa interação humano com humano, né? Dessa lógica do ser gregário. Então, um sujeito, por exemplo, que historicamente se qualificou hoje como um mártir, né? A gente pode pensar na história de Jesus Cristo, de Buda, de tantos outros. Você vê que existe um impacto da força contrária que o tempo inteiro eles trabalham com a inteligência emocional e até mesmo a inteligência espiritual e até mesmo a inteligência intelectual para quebrar essas vias, né? E isso você encontra em várias histórias. Por exemplo, Freud era um médico, um neurologista que criou a teoria do inconsciente e quantas chacotas, quantos processos de rechaçamento ele teve que superar diante daquilo que ele estava apresentando como uma ideia a ser vista pela primeira vez. Parecia ridículo para todos que estavam ali, por toda a influência do paradigma, da maneira de pensar, de enxergar a vida. Então, perceba que, principalmente do ponto de vista de inteligência espiritual, esse que é falado, quando você pensa em propósitos muito grandes, os impactos dessas forças contrárias, eles sempre vão chegar nessa inversão de proporcionalidade, também tentando lhe segurar ao máximo.
Não sei se eu consegui te explicar Conseguiu explicar, mas de eu maneira fico assim, me satisfatória. questionando por quê, né? Sim, sim. Já que é um jogo, por que que a gente tem que ter tanta... Mas é exatamente porque é um jogo, na verdade, né? Quando você introjeta a vida como um jogo, alguns questionamentos eles começam a desaparecer, porque a gente só sofre quando não aceita a realidade como ela é. Perceber a vida como um jogo e estabelecer critérios para a subjetividade, como as leis físicas têm, é uma maneira de você entrar numa compreensão e aceitar fenômenos naturais. Quando somos pequenos, a gente pega um punhado de areia, joga para cima e fica olhando o que acontece. E a gravidade puxa de volta e cai nos nossos olhos. A gente não repete mais aquela experiência. Se a gente conseguisse trazer para todos à luz da consciência que, por exemplo, as trocas afetivas têm mecanismos físicos de funcionamento e entender esses mecanismos pudesse nos dar a oportunidade não de manipulá-los, mas de nos relacionar de maneira mais adequada. Toda criança do século XXI, ela sabe lidar com a força da gravidade. Ela aprende isso intuitivamente, de maneira natural. Mas quem fica questionando a gravidade não impacta de maneira nenhuma o fenômeno físico. Ela continua existindo, sabendo você ou não que ela está ali. Aliás, a gravidade existiu durante algum período da humanidade, se a humanidade tem a menor noção que ela estava ali. Então não depende da sua, da nossa, da percepção ou da necessidade de aceitar ou não. E existem vários fenômenos na natureza que são exatamente assim. Eu discuto algum deles. Essa lógica de que para todo o seu desejo existe uma força contrária inversamente proporcional é uma lógica que, do meu ponto de vista, ela respeita alguns fenômenos físicos e ela traz uma contribuição importantíssima, que é exatamente você valorizar o que quer. Por exemplo, se você parar para tudo na vida, desde de uma profissão desejada até uma joia, um objeto muito desejado, ele tem caminhos de dificuldades e de complexidades para poder ser acessado. Aí fica a pergunta, o valor está pela complexidade do caminho para acessá-lo ou pelo objeto em si? Que pare para pensar. Acho que vai pelo propósito, né, que se tem. Exato. Pelo que você falou da satisfação, da felicidade, né? Sim, Do se sentir mas bem. isso é o resultado final enquanto desejo. Mas para chegar lá, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu estou no consultório e a pessoa diz assim, a psicologia está se qualificando cada vez mais como uma profissão que é um objeto de desejo, a profissão do futuro, mas eu fui ver ali o vestibular em 3 faculdades, eu quero fazer psicologia, mas a concorrência está muito alta. Não sei se eu passo. Aí eu olho para o paciente e digo, eu não sei se você quer. Você entender? Porque assim, é preciso um senso de energia. Por exemplo, no mundo empresarial se conhece muito disso. O empresário hoje, bem sucedido e bem posicionado do ponto de vista de inteligência emocional e espiritual, ele sabe que ele não pode simplesmente pela a chance de pegar 3 grandes oportunidades, pegar as 3. Porque não depende só da sua capacidade de ver a boa oportunidade. Depende da sua capacidade também de colocar energia naquilo, para fazer com que ela se realize. Eu não tenho um gás para colocar energia nos 3 projetos. Eu vou escolher o que faz mais sentido para mim, que me parece melhor, ou se eu estou precisando de um resultado mais rápido, o que vai trazer o resultado mais rápido. E se lá na frente houver a oportunidade, ou a oportunidade ainda continuar aberta e eu tiver o espaço para colocar energia para a realização daquilo, assim o farei. Consegue entender? Entendo, mas a gente não pensa dessa forma, né? A gente Exatamente. pega os Por 3 isso de que eu tô vez. aqui. Exatamente por isso que eu estou aqui. A gente pega os 3 de vez, se tiver 4, vai mais um no meio do Isso caminho. é estratégico? Não, mas Então. se você parar para pensar na sociedade que a gente vive hoje, né? Com Sim. tudo acontecendo ao mesmo tempo,
a necessidade das pessoas também de se manterem em movimento. Uma notícia fica velha em 3 minutos. Às vezes a pessoa ela topa, né, no automático mesmo, por achar que topar as 3 oportunidades seria mais produtivo. Você precisa ser aquela lógica da produtividade, né? Sim. De não recusar, de não deixar passar. Então, existem vários empresários e pessoas que também estão trabalhando em outras áreas e que também desfrutam dessa coisa de descobrir oportunidades e abraçar todas. E no consultório psicológico a gente já sabe qual é o resultado final disso. É o colapso. É o colapso, até porque, pensando, por exemplo, na lógica de uma empresa, o crescimento também dói. Você muda proporcionalidades. Você pode estar fazendo sucesso com um produto fantástico que você lançou, com uma folha de pagamento de 15 colaboradores, e você vê uma oportunidade que vai aumentar para 50. E aí entra outras complexidades. A estratégia e a arquitetura contábil é diferente, a discussão jurídica é diferente, o risco é diferente, tudo muda. Então, crescer também dói no processo. Então, não é só enxergar a oportunidade, mas, ao mesmo tempo, também saber avaliar do ponto de vista da inteligência emocional se você está pronto para depositar energia para aquele momento. E é nesse exato momento que muito empresário falha e acaba pagando com a própria energia no sentido da própria saúde. Porque a saúde humana também, isso é uma coisa fundamental ser discutida aqui, ela não é um poço sem fim de resultado. Você tem um banco de energia vital. Quando você está gastando numa determinada faixa de tempo da sua vida, por exemplo, dos 30 aos 40 anos, gastando um nível de energia muito alto, que não é compatível com aquela faixa etária da tua idade, aquela energia está sendo deslocada de algum lugar. Provavelmente de um banco que estaria preparado ou pré-organizado para os seus 60, 70, 90 anos. Então, a linha do tempo espera-se, se você está com um comportamento alinhado do ponto de vista de inteligência intelectual, emocional e espiritual, e respeitando o teu corpo, você nasce, está aqui a capacidade máxima do teu potencial genético de manter o teu corpo vivo, e tu chega lá. Mas se em algum momento tu está gastando muito desse banco e dessa pré-disponibilidade, dessa potência que é o vir a ser, da tua capacidade de se manter vivo, tu começa a pegar aqui o dia que tu nasceu e uma linha se aproximar da outra do dia que, teoricamente, você teria potencial para se manter vivo até lá, entende? Então, é como se você estivesse pegando um empréstimo antecipado que você não sabe qual vai ser a proporcionalidade de juros, do que vai incorrer ali, do impacto que você vai pagar. Você simplesmente vai pegando. E isso é muito perigoso na sociedade atual, porque a gente também começa a falar aqui dos benefícios imediatos. As redes sociais entregam isso, né? Uma dopamina barata de benefício imediato ali, que quando você olha no relógio, passou-se 40, 50, 1h50, você se perde na rede social se você não tiver um controle consciente. E aí entra um outro conceito que eu quero que você me permita falar mais para frente, que eu gosto de chamar de iluminação biográfica. Esse conceito, ele tem me trazido um deleite, assim, de assisti-lo no consultório, na terapia, e assisti-lo também em fenômenos naturais que as pessoas começam a ter essa sacada, né? E aí, para fechar, a inteligência artificial, ela, do ponto de vista pensando a profissão psicologia, a neuropsicologia, ela tem muito a contribuir. Por exemplo, hoje, quando você pega a lógica de mapear o cérebro de alguém e decodificar determinados padrões de funcionamento elétrico, que são códigos e bits ali, a inteligência artificial já nos ajuda muito. Porque ela entrega esses padrões prontos que você gastaria, por exemplo, quando eu comecei a ler exames e mapeá-los, dependendo da complexidade do paciente, eu precisava gastar 1 hora, 2 horas com um paciente vendo o exame. Hoje, em questão de segundos, determinados padrões que precisavam ser editados, eles são melhorados com muita rapidez, e aí a gente fica focado em outras coisas, como, por exemplo, a análise clínica, a correlação, os potenciais e o planejamento específico, que é a cereja do bolo, de onde que a gente vai estimular aquele cérebro para que aquele potencial que a gente está vendo ali enquanto potência mesmo, vir a ser, floresça e se desenvolva, né? Agora, sim, a ideia do terapeuta ser transformado
ou ser substituído pela inteligência artificial, isso não me provoca o menor medo, assim. Porque a inteligência artificial ela nunca vai conseguir alcançar semântica, emoção, sentido, subjetividade. E assim, é claro que do ponto de vista prático, dá por algum tempo as pessoas se programarem de uma maneira cognitiva, comportamental, de uma maneira analítica, a tentar seguir aquela risca, né? Porque qualquer pessoa hoje pode chegar no GPT e tentar constituir um plano de vida, um life plan, e ele vai te dar diversas funções ali, um cronograma, o que você tem que fazer de 3, 4 tarefas diárias, e pode ser que você consiga se organizar para fazer como tal. Isso não é a experiência do fenômeno psicológico em si. Então isso não me provoca o menor medo. Mas ao mesmo tempo eu entendo que tecnologia se combate com tecnologia, então a gente precisa trazer, porque não vai voltar. As redes sociais, a inteligência artificial, ela é uma revolução comparada à chegada da eletricidade, comparada à chegada da revolução industrial, comparada à chegada da internet. Do fogo. Do fogo. Do fogo. Né? Então, assim, é uma quarta, quinta, talvez sexta onda, talvez sétima onda, que vai influenciar profundamente as próximas gerações com a maneira como nós vamos nos comportar. Tem acontecido paralelamente outros colapsos aí que eu acho que são variáveis fundamentais para discutir em relação ao futuro da humanidade, a maneira como a gente se alimenta, que impacta profundamente na maneira como a gente produz atividade elétrica, que vai impactar profundamente na maneira como a gente pensa, sente e age. Isso é matemático, não há algo que questionar, assim, é um consenso global entre muitas pessoas de diversas áreas, seja da área médica, da área nutricional, psicológica, neurociência, que está estudando esse tipo de impacto. Então, fica essa deixa para a gente voltar aqui e falar sobre esse tema também. Mas, Bralino, uma pergunta que ficou aqui na minha mente, né? Você falou muito sobre esse gasto de energia. É para quem está ouvindo a gente, o que significa gastar energia em excesso? Porque, para quem não entende até o que é energia, né? Primeiro, tem gente que nem acredita na energia, mas o que seria, assim, na prática, uma pessoa eu tô que estou me referindo à lógica fisiológica mesmo, né? Você come uma maçã, 30% dessa maçã precisa ir com prioridade enquanto nutrientes para poder o seu cérebro continuar gerando atividade elétrica cerebral e os restos dos 70% é distribuído para manter o resto do corpo vivo. Então, primeira coisa, o cérebro precisa de muito nutriente e ele é o órgão que mais gasta energia porque ele gasta produzindo mais, né? Então, essa energia vital que eu estou falando pode ser trocada, por exemplo, o potencial de saúde. Eu estou falando de saúde, a capacidade de você se manter vivo com bem-estar físico, mental e espiritual. Porque quando você exagera, a partir do momento, eu estou vivo, eu estou sem dor, eu tenho um propósito, eu quero alcançar um mérito, eu quero ter uma empresa que fature X milhões. E aí você vai sair passando por cima de todos os outros critérios, por exemplo, você elimina a sua capacidade de lazer, você já não se diverte mais com os amigos, você fez uma meta de ficar 5 anos para alcançar esse objetivo, mas não deu certo. E você decidiu não desistir e nem ressignificar sua rotina ali de trabalho. Aí você pisca os olhos e você percebe, depois de um pequeno colapso que te leva para ficar uma noite internado no hospital, que tem 10 anos que você não tira férias. O corpo sempre avisa. Ele não faz assim também uma retirada abrupta. A questão é a que ponto, a que preço a gente está sabendo ler os sinais ou o diálogo. A cognição, né? Exato. Quanto que a gente está se percebendo. A ansiedade seria um indicador. Sim, sem sombra de dúvida, né? A ansiedade, acima de tudo, é um indicador neurofisiológico, talvez dos mais saudáveis. Porque a vivência da experiência fisiológica da ansiedade nada mais é do que uma sensação ilusória do cérebro de que você está diante de um perigo que pode abalar sua vida a qualquer momento, né? Mas muitos sinais, não só os sinais, por exemplo, psicológicos, assim, de maneira genuína, né? Um evento da ansiedade, um evento depressivo, coisa que vale. Eu vou dar um outro exemplo aqui, muito prático, que tem muito a ver com a lógica do exemplo que a gente está pegando aqui, desse profissional que vira empresário e tal.
O sujeito ele está num estado de alerta tão grande que desenvolve descargas elétricas que precisam ser esvaziadas do cérebro. E essa descarga está localizada exatamente na área, na circuitaria neuronal, que é responsável pelo controle da liberação do suco gástrico. E aí o sujeito está passando horas sem comer, porque ele já não tira mais férias, ele também não respeita o horário de almoço, né? E aí ele sofre um pico de estresse no final da manhã, que para resolver ele tem que queimar o horário do almoço. E aí o cérebro, para esvaziar aquela descarga elétrica, ele começa a dar comandos para o estômago produzir suco gástrico em um horário que ele não comeu nada. O suco gástrico tem a função de digestão. Não tem alimento ali, ele vai começar a irritar, por assim dizer, as paredes daquele estômago. E é assim que nasce a gastrite nervosa, por um efeito explicado aqui neurofisiologicamente, mas a gente tem um adendo aqui psicossomático ou psiconeuroimunológico que casa todas as relações aqui. Sim, é tudo que é Faz sentido, né? Faz sentido demais. A psicossomática, ela é incrível, né? Ela é linda de se ver. Principalmente quando ela gera impactos positivos, porque também tem, né? Dar um abraço em alguém que você gosta muito, um amigo de infância que você está há 3 anos sem ver. Eu fico imaginando a descarga e a cachoeira de neurotransmissores que geram e a sensação agradável que isso gera também. Chega a ser imunológico, né? E vale a pena discutir que depois das células neuronais, as células imunológicas são as mais preparadas para receber impactos emocionais. Para a gente finalizar, você ia falar sobre iluminação biográfica. O que é iluminação biográfica? Iluminação biográfica é a capacidade mental, é quase que a metacognição. É a capacidade de você ter um insight da percepção da tua própria história ao longo, na linha do tempo. Você senta com alguém, começa a conversar, de preferência um terapeuta, e ele vai te mostrando, te ajudando a ter caminhos onde você ilumine quem é você para você mesmo, a tua própria história. Isso dá um fator existencial e filosófico gigante que vai refinar a inteligência espiritual, porque você começa a saber de onde você veio, exatamente onde você está e onde você quer chegar, respeitando as balizas que não vai te adoecer. É como se você fosse o observado e o observador ao mesmo tempo. Exatamente. De maneira consciente. Você faz os dois papéis ali, né? Isso, exato. Perfeito. E começa a ser dono da sua própria vida. E é nessa história que nasce a frase que mais leva pessoas a quererem conversar comigo no Instagram. Sua mente se acende quando você descobre que existe. Muito bom, Bralino. Obrigada. A gente poderia ficar horas aqui conversando, Sim, né? Eu adoro vir aqui. Eu adoro vir aqui. Mas nosso episódio está chegando no final. Se você ainda está por aqui, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever aqui no nosso canal, que é bastante importante para a gente. Bralino, para finalizar, deixe uma mensagem para os nossos ouvintes. Sua mente se acende quando você descobre que existe para viver com prazer. Acho que é isso. Perfeito. Onde a gente te encontra? Braulino Peixoto no Instagram. Nós temos um link lá na bio do Instagram que leva você para um site onde tem todos os contatos. A gente tem atendido pontualmente aqui em Salvador uma vez por mês, onde estamos fazendo a Semana da Neuromodulação. Tem sido um momento muito rico de ter contato assim, com as pessoas de Salvador que já procuravam o nosso trabalho. E, além disso, a gente mantém um trabalho lá na Chapada Diamantina, na região de Irecê, no interior da Bahia, e também uma vez por mês em São Paulo, para não perder a conexão aí com as tecnologias da neuromodulação. Muito bom, Bralino. Obrigada mais uma vez, né? Agradeço assim, pela sua presença. Conte comigo sempre. Até a próxima. Tchau.